A vantagem da artilharia da Rússia foi completamente eliminada do mapa, pois a Ucrânia a destruiu usando drones e outras táticas inteligentes. Para Putin, isso significa o fim da tática em que ele confiou por mais de 3 anos. Sua artilharia se foi e nunca mais voltará. O comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Siersky, revela os detalhes em uma publicação no Facebook de 12 de maio. Desde o início do ano, o inimigo perdeu mais de 6.000 sistemas de artilharia, 6.186. Em apenas 1 ano e 4 meses e meio, as forças de defesa ucranianas atingiram mais de 19.000 sistemas de artilharia. Dos ocupantes, 19.236 declarou o CSG e isso é enorme. E isso não é tudo. O CSG só cobre as perdas de artilharia da Rússia a partir de 2024. Se ampliarmos nosso escopo para toda a duração da guerra na Ucrânia, essas perdas são muito maiores. De acordo com o Ministério das Finanças da Ucrânia, a Ucrânia destruiu 29.617 sistemas de artilharia até 26 de junho, com 48 desses sistemas sendo destruídos somente no dia 26 de junho. Uma conta rápida nos diz que a guerra na Ucrânia vem se arrastando por 3 anos. E 122 dias, isso dá um total de cerca de 1.217 dias. O que nos permite ver que a Rússia vem perdendo sua artilharia a uma taxa de 24 unidades por dia desde que Putin lançou sua invasão em fevereiro de 2022. Como podemos ver pelos números do Ministério da Fazenda, a taxa de perda mais recente é muito maior do que a média, sugerindo que a Ucrânia inicialmente teve dificuldades para lidar com a vantagem da artilharia russa. Durante os primeiros meses da guerra, não está mais lutando. A Ucrânia está prosperando contra a artilharia russa. E não são apenas os antigos sistemas da era soviética da Rússia que Putin tem reformado em uma tentativa desesperada de manter sua vantagem numérica no campo de batalha ucraniano. A Ucrânia também tem atingido duramente as unidades de artilharia mais modernas da Rússia, mostrando-nos que nenhuma das grandes armas de Putin está segura de seu inimigo. Pegue a destruição de um 2S4-3 Malva russo no dia 11 de maio como exemplo. Um dos obuseiros mais modernos do arsenal da Rússia, o Malva possui um poderoso canhão de 152 mm e um chassi com rodas 8x8. Isso permite que a Rússia o transporte para onde precisar. O Army Recognition aponta que este enorme canhão foi construído durante a guerra na Ucrânia, com o primeiro lote sendo oficialmente entregue ao exército russo em outubro. 2023. O Malva atinge com força. É capaz de disparar vários tipos de munições, incluindo projéteis de alto explosivo, foguetes guiados com precisão, projéteis de interferência e munições de fragmentação. Isso o torna versátil, bem como moderno. Pode transportar 30 das munições que a Rússia escolher, e também está equipado com 10 granadas de fumaça. Seus operadores podem usar para obscurecer sua presença se a Ucrânia conseguir colocar a arma em sua mira. A imagem térmica também está incorporada na Malva, e seu veículo pode deslocá-la a velocidades de até 49 milhas por hora por 621 milhas. Quando se trata de artilharia russa, a Malva está entre as melhores da Rússia, e a Ucrânia ainda conseguiu eliminá-la. Em 10 de maio, operadores de drones do 413 Batalhão, separado de sistemas não tripulados da Ucrânia, conseguiram rastrear uma Malva até uma área arborizada em algum lugar em seu território. Uma horda de drones de visão em primeira pessoa, ou drones First Person View, foram lançados. Imagens de vídeo compartilhadas no canal do YouTube do exército ucraniano mostram o que aconteceu em seguida. As imagens começam com uma cena da Malva se escondendo em uma floresta. As imagens, que parecem ter sido capturadas por um drone de reconhecimento ucraniano, mostram que a arma foi camuflada de maneira rudimentar. O vídeo então muda para a perspectiva de um drone First Person View à medida que se aproxima da traseira da Malva. Em segundos, o drone atinge seu alvo e sua tela fica em branco. A perspectiva volta para o drone de reconhecimento e vemos o efeito completo do ataque do drone First Person View, uma explosão massiva, uma Malva eliminada no campo. Aqui está o porquê do ataque específico a uma peça de artilharia russa importar. Mostra-nos exatamente como a Ucrânia conseguiu eliminar quase 30.000 das grandes armas da Rússia ao longo dos últimos 3 anos. Quando Putin lançou sua invasão à Ucrânia, ele acreditava que a artilharia lhe daria uma vantagem no campo de batalha.
Ele estava certo em 2022. Depois que a operação militar especial inicial de Putin falhou e sua invasão se transformou em uma guerra de atrito, a artilharia foi a principal arma que ele usou para desgastar as defesas da Ucrânia. A tática era simples: atingir as defesas com força e repetidamente, com o máximo de artilharia possível para criar aberturas para unidades mecanizadas e ondas humanas avançarem. O problema é que Putin não teve a previsão para ver como o campo de batalha evoluiria. Enquanto ele estava ocupado atacando a Ucrânia com sua artilharia, a Ucrânia estava inovando. Estava desenvolvendo novas maneiras de contrariar a vantagem da artilharia russa. E é aí que entra o ataque Malva. É apenas um dos inúmeros exemplos da Ucrânia usando drones First Person View e tecnologia similar para contrariar a artilharia russa. Os drones são a chave. Isso de acordo com o correspondente militar da Forbes e colaborador sênior David Hambling, que escreveu em 19 de junho que a artilharia russa era estimada em superar a Ucrânia em uma medida de 10 unidades para uma, quando Putin lançou sua invasão. Essa vantagem inicial de artilharia levou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a pedir repetidamente aos seus aliados que fornecessem mais projéteis de artilharia para a Ucrânia. Por exemplo, em novembro de 2023, Zelensky alertou que o fornecimento de munição de artilharia realmente havia diminuído bastante, o que deu à Rússia mais chances de aproveitar sua vantagem para arrebatar mais território ucraniano. O equilíbrio não foi restaurado, certamente não tanto quanto Zelensky gostaria. Então, a Ucrânia teve que procurar meios alternativos de eliminar a artilharia russa, e é aí que os drones entram em jogo. Com o desenvolvimento de drones First Person View, a Ucrânia ganhou uma arma que serviu como o contraponto perfeito para a artilharia russa. Mas não foram apenas os drones que permitiram à Ucrânia eliminar a artilharia russa do campo de batalha, de acordo com um soldado a quem a Forbes dá o pseudônimo de Michael. Existem outras ferramentas em jogo. Uma das ferramentas é o radar. O radar é geralmente o primeiro passo, diz Michael, que é um comandante da unidade de drones Typhoon, que luta como parte da Guarda Nacional da Ucrânia. Ele pode detectar a área aproximada de uma posição de tiro, mas não é preciso. Dependendo da distância e do terreno, pode reduzir a localização para uma área de 200 por 200 metros, o que é muito amplo para um ataque direto. Esses radares incluem o ANTPQ-36 Firefinder, fabricado nos Estados Unidos da América, e uma série de detectores acústicos fabricados na Ucrânia, escreve Hambling. O ANTPQ-36 Firefinder é um sistema de radar móvel que foi desenvolvido na década de 70 e primeiro implantado na década de 1980. Ele é capaz de detectar morteiros, foguetes e unidades de artilharia assim que são disparados, e pode localizar e rastrear até 10 armas russas simultaneamente. Ele pode até prever a zona de impacto de um projétil que se aproxima ao detectar o disparo, tornando-o tanto uma ferramenta defensiva para a Ucrânia quanto uma ofensiva. Quanto aos sensores acústicos, eles são mais um exemplo da abordagem inovadora da Ucrânia em sua luta contra as forças de Putin. Tech Ukraine relatou sobre a tecnologia em fevereiro, observando que esses detectores são desenvolvidos por uma empresa ucraniana chamada Vidar Systems e são capazes de determinar as posições da artilharia e morteiros russos dentro de um alcance de 15 milhas. Eles funcionam usando uma série de entre 5 e 10 sensores acústicos, que são colocados em locais estratégicos ao redor de um setor da linha de frente. Esses sensores detectam sons altos, como o ruído feito quando uma unidade de artilharia dispara um projétil com os múltiplos sensores, permitindo que a Ucrânia triangule a posição de qualquer coisa que tenha feito o barulho. Com esses tipos de tecnologias, a Ucrânia pode aproximar as posições da artilharia da Rússia. Mas cabe aos drones determinar precisamente onde estão as grandes armas da Rússia. Como Michael explica, os drones são essenciais para confirmar a localização exata da artilharia, ele conta a Forbes. Usamos drones de asa fixa, alguns com vídeo em tempo real, outros capturando fotos de alta resolução. A ampla área de reconhecimento, essas plataformas nos permitem avaliar se a artilharia ainda está em posição e fornecer imagens atualizadas. Aí reside o primeiro uso de drones. A Ucrânia usa seus veículos aéreos não tripulados para realizar reconhecimento, seguindo os dados fornecidos por seus sistemas de radar para escanear a área ao redor.
A artilharia é mais fácil de ser detectada quando está disparando. O clarão do cano, a fumaça ou o movimento da tripulação a tornam visível, Michael conta a Forbes. Além disso, podemos identificar a artilharia por sua silhueta, mesmo que esteja parcialmente escondida em algum lugar entre as árvores ou edifícios. Em áreas cobertas, procuramos por sinais como trilhas, solo perturbado ou calor, se ópticas térmicas estiverem disponíveis. Uma vez que os drones de reconhecimento encontraram seus alvos, os drones First Person View são liberados. E isso é o que Putin nunca esperava. Michael explica que a fonte de fogo de contra-artilharia que Putin esperava enfrentar no solo ainda está sendo usada. A artilharia, como contraponto à artilharia, não seguiu o caminho do Dodo. No entanto, esse fogo de contra-ataque é muito menos eficaz do que a abordagem baseada em drones da Ucrânia. Drones First Person View, tanto quadricópteros quanto de asa fixa, tornaram-se mais eficazes do que a artilharia tradicional em termos de engajamento de precisão. Um drone First Person View de alta qualidade, por enquanto, é a maneira mais eficaz de destruir o sistema de artilharia. De acordo com Michael, faz sentido comparar o fogo de contra-artilharia aos ataques de precisão de um drone. E você entende o porquê, quando a Ucrânia contra-ataca a artilharia com artilharia, sempre há um atraso. Ele precisa disparar um projétil à distância, o que pode levar até 30 segundos para atingir seu alvo. Nesse ponto, a artilharia russa pode ter se movido. Monstruosidades rastreadas, como a Malva que mencionamos anteriormente, podem disparar alguns projéteis e depois se afastar em alta velocidade. Quando a Ucrânia descobre de onde vieram os tiros, a artilharia inimiga já se foi. E mesmo que a Ucrânia consiga acompanhar a artilharia em movimento, a natureza imprecisa dessas armas significa que muitas vezes são necessárias várias rodadas para atingir um alvo. Nenhum desses problemas causa problemas para drones First Person View, embora esses drones geralmente precisem de vários minutos para chegar a um local especificado pelos radares da Ucrânia. Eles são auxiliados por drones de reconhecimento que podem constantemente escanear e procurar por artilharia russa. Uma vez que essa artilharia é avistada, ela não pode escapar. Os drones se movem mais rápido, eles mantêm o rastreamento e podem seguir. Como Michael explica a Forbes, com drones First Person View. Mesmo que o tempo de voo possa ser de minutos, dependendo da distância, o primeiro ataque geralmente acerta com artilharia. Muitas vezes, são necessárias várias rodadas para atingir o alvo, especialmente em condições dinâmicas. O que a Ucrânia desenvolveu é uma estratégia de engajamento de precisão que é muito mais eficaz do que qualquer coisa que Putin poderia ter antecipado. E é por isso que a Rússia perdeu tanto de sua artilharia, que suas grandes armas estão perto de se tornar um fator não relevante na invasão de Putin. Essas armas não conseguem acertar drones. Elas não são nem de perto precisas o suficiente. Seria preciso uma enorme dose de sorte para um projétil de artilharia acertar um drone. E mesmo que acertasse, a Ucrânia poderia simplesmente enviar outro e mais outro. Cada um desses drones, graças às suas câmeras First Person View, fornece aos operadores imagens em tempo real. Eles precisam se concentrar na parte específica de uma unidade de artilharia que precisa ser destruída para tirar essa unidade de combate. E quando esse acerto direto é marcado, vemos exatamente o que aconteceu com a explosão da Malva. Os resultados falam por si só, além das dezenas de milhares de unidades de artilharia que a Ucrânia eliminou, disse a CSG em abril. A taxa de disparo de projéteis da Rússia foi reduzida pela metade graças à abordagem intensiva de drones da Ucrânia. Onde a Rússia uma vez disparou 40 mil projéteis por dia, na Ucrânia isso caiu para 23 mil projéteis no início de abril. O número provavelmente diminuiu ainda mais desde então, à medida que a Ucrânia elimina mais unidades de artilharia. E isso nos leva ao que tudo isso significa para a guerra. Primeiro, nos últimos 3 anos, vimos a guerra na Ucrânia evoluir para o ponto em que os drones agora são a arma mais importante nos arsenais de ambos os países. Já vimos isso pela perspectiva ucraniana. Está usando drones para eliminar milhares de unidades de artilharia russa e está fabricando seus veículos não tripulados em um ritmo recorde. O país tem uma meta de produção de 4,5 milhões de drones até o final do ano, destacando como a Ucrânia os vê como sua principal arma contra a Rússia. No entanto, a Rússia não fica atrás no departamento de drones. Embora não tenha inovado no uso deles, tem jogado efetivamente o jogo de seguir o líder para contrabalançar o uso de drones pela Ucrânia, especialmente à medida que seus números de artilharia diminuem.
está planejando construir 2 milhões de drones First Person View próprios em 2025, com a produção de drones de longo alcance também tendo dobrado de 15 mil para 30 mil em 2025. Adicione drones isca à mistura, que tanto a Rússia quanto a Ucrânia usam para confundir as defesas aéreas uma da outra. E você obtém a arma mais eficaz na guerra da Ucrânia. Quão eficaz? Bem, de acordo com o National Security News, os drones agora representam cerca de 80% de todas as baixas no campo de batalha sofridas por ambos os lados na guerra. Isso significa que eles oficialmente e bastante facilmente substituíram os ataques de artilharia como a principal causa de baixas no conflito. Esse padrão não vai mudar, especialmente enquanto a Ucrânia usa seus drones First Person View para eliminar mais da artilharia da Rússia. As grandes armas vão desaparecer lentamente, dando lugar a uma guerra de drones mais eficaz e mais precisa. Já estamos vendo isso acontecer. Se a guerra na Ucrânia se prolongar por vários anos, a vantagem da artilharia da Rússia se tornará obsoleta. Será tudo sobre qual país é capaz de produzir em massa e usar efetivamente seus drones contra o outro. À medida que os drones continuam a predominar, a artilharia da Rússia se tornará ainda menos eficaz. A artilharia, o deus da guerra da Rússia, um termo que vem do ex-líder soviético Joseph Stalin. E foi essa declaração que pavimentou o caminho para a abordagem pesada de artilharia da Rússia que vemos nos dias modernos. As grandes armas da Rússia sempre foram confiáveis, poderosas, uma demonstração de força terrestre que as nações não conseguiram contrariar por décadas. E na guerra de Putin, como o Business Insider observou em um artigo de 29 de março, a artilharia também serviu como uma cortina de fumaça. Na guerra da Ucrânia, é a boa e velha artilharia, mais do que seus comandos Spetsnaz ou jatos de combate Sukhoi. Isso tem sido a chave para as operações russas, permitindo que a infantaria e a armadura russas, taticamente desajeitadas, avancem sob bombardeios tão intensos quanto 10 mil projéteis por dia, diz a publicação. Não está errado. Por décadas, a artilharia teve uma linha direta com a política russa. É uma arma simbólica que representa a capacidade russa de causar enormes níveis de destruição sem qualquer consideração pelo grande volume de baixas envolvidas. É por isso que Putin adora isso. Ele não precisa inovar ou ser taticamente superior, quando ele pode chamar seu deus da guerra. Seu problema agora é que esse deus se provou falso. A artilharia certamente não é inútil para a Rússia. Mesmo enquanto a Ucrânia dizima os arsenais do país, ela ainda está sendo usada tanto quanto Putin consegue administrar. No entanto, a Rússia foi forçada a se adaptar. A abordagem baseada em drones da Ucrânia obrigou a Rússia a adotar os mesmos tipos de táticas. Também vimos a Rússia depender cada vez mais de suas bombas planadoras para causar o tipo de dano às cidades ucranianas e posições militares. Que a artilharia está falhando em fazer, o deus da guerra está se tornando mortal. Anteriormente, mencionamos os comentários de Siersky sobre como a taxa de fogo de artilharia da Rússia diminuiu drasticamente. Essa redução está sendo correspondida por um aumento no fogo ucraniano. A situação em dezembro de 2024 era que a Rússia estava disparando apenas 1,5 projéteis para cada único projétil que a Ucrânia poderia disparar de volta, de acordo com a Sky News. Vários fatores além do aumento de suprimentos para a Ucrânia entram em jogo, incluindo ataques ucranianos, a produção de projéteis russos e ataques contra as cadeias de suprimentos que levam os projéteis da Rússia para as linhas de frente. Combine tudo isso com as milhares de unidades de artilharia. A Ucrânia está destruída e você obtém um deus da guerra que está sendo apagado do mapa. Então, onde isso deixa a Rússia? Apesar da Ucrânia provar a eficácia de seus drones, a Rússia não tem intenção de diminuir sua produção de projéteis. Em fevereiro, a United 24 informou que a Rússia está produzindo 250 mil projéteis por mês, o que equivale a cerca de 3 milhões anualmente. Mas está vendo a eficácia desses projéteis diminuir à medida que perde cada vez mais unidades de artilharia. Não há utilidade real em ter toneladas de munição para uma arma que não dispara. A Rússia também está ficando sem opções em termos de onde obtém sua artilharia fora do que produz ela mesma. A Coreia do Norte ainda é um aliado relativamente estável, com o Open Source Center observando isso. A Coreia do Norte fez pelo menos 64 remessas de armas para a Rússia entre agosto de 2023 e março de 2025. Estima-se que essas remessas combinem para entregar 15 mil contêineres, contendo entre 4
5,2 e 5,8 milhões de munições, incluindo granadas de artilharia. Putin espera que essas remessas possam continuar. Mas isso depende da Coreia do Norte manter a capacidade de produzir as granadas em grandes volumes. O Irã, por outro lado, é um problema. Fornecedor de drones, mísseis e granadas de artilharia para grande parte da guerra na Ucrânia, o Irã agora está lidando com intensa pressão de Israel e dos Estados Unidos da América. Está sendo atingido por ataques devastadores como a Operação Leão Ascendente e a Operação Martelo da Meia-Noite, que eliminaram muitos de seus principais locais militares e nucleares. No momento, o Irã não pode se dar ao luxo de enviar muita coisa para a Rússia. Vemos isso quando se trata de mísseis, como relata o Euromaidan Press, que o Irã só tem 1.445 mísseis restantes dos estimados 3.000 que tinha em seus estoques antes de começar a lutar contra Israel. As chances são de que esses mísseis não cheguem à Rússia agora. O mesmo vale para granadas de artilharia e qualquer outra coisa que o Irã acredite que possa usar para se defender de seus inimigos ocidentais. A artilharia ainda não se tornou um fator irrelevante na guerra da Ucrânia, mas Putin ainda conta com ela para causar danos. Mas a Ucrânia claramente descobriu como destruir o máximo de unidades possível. Radares, drones e ataques precisos se combinam para eliminar a artilharia russa do mapa. As chances são de que tudo isso seja um prelúdio para uma evolução que ocorrerá à medida que a guerra se arrasta. A artilharia se tornará cada vez menos útil, substituída por drones que causam mais danos e são muito mais precisos. O deus da guerra está morrendo. Uma nova divindade não tripulada está tomando seu lugar. E não são apenas os drones que Putin precisa se preocupar. A Ucrânia está em uma sequência de vitórias que a fez eliminar algumas instalações-chave no território da Rússia. Saiba mais em nosso vídeo que cobre essa sequência. E lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais comentários sobre os últimos desenvolvimentos na guerra da Ucrânia.